Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Nasso. Estou aqui para trazer, alguns depoimentos de aprovados, mas também para falar um pouquinho sobre concursos públicos no sentido de incentivar as pessoas que estão aí desanimadas, né? Estão aí falando, olha, eu não estou conseguindo, enfim, tenho dificuldade, né, de escrever. Eu fiz recentemente um vídeo e eu estou falando o seguinte: para você começar a escrever bem, é importante ler, né? Eu recentemente li esse livro, As Costureiras de Auschwitz, que conta a história de pessoas que sobreviveram ali com base, né, na atividade da costura, porque elas costuravam para os comandantes nazistas, né? Então elas tinham um melhor no campo de concentração, embora tenham sofrido bastante. Li esse livro aqui da Carola Saavedra, né? Eu sempre erro o nome dela, com Armas Sonolentas, que fala de escravidão doméstica, né? Das mulheres, várias situações com as mulheres, diversas questões, um livro bem escrito, polifônico, né? São vários personagens ali falando, mas às vezes a pessoa fala assim, mas eu não gosto de ler, então comece com livros mais tranquilos, como por exemplo Anne Frank, né? Que tem até roteiros em histórias em quadrinhos, ou por exemplo Escondendo Edith. São livros mais tranquilos, porque a literatura te dá a possibilidade de você escrever melhor nas provas dissertativas, tá? Mas eu só tenho que ler livro da educação? Não, obviamente que é importante. Ó, se você olhar aqui atrás, no instante, está cheio de livros também da educação, né? Entre outros, né? Que são uma parte deles. É importante você entender que esse é um processo que você vai construindo e aonde, quando você, né, vai melhorando, você vai passando. Eu sempre mostro aqui, gente, porque não é para exibir, não. Isso aqui é conquista, né? Então, tem vários primeiros lugares, segundos, né, várias aprovações, convocações, nem todas estão aí, mas por que isso? Porque isso foi um processo. Em 2017, eu reprovei em vários concursos, né? Não reprovei, não fui aprovado, não fui chamado, enfim. E nem por isso eu desanimei. E eu comecei a minha carreira de concurseiro efetivamente muito tarde, né? Com mais de 45 anos. Então, é possível a gente ir, né, ganhar, conseguir passar. Olha que interessante, eu trouxe aqui alguns depoimentos, alguns, tá? Eu não coloquei o nome das pessoas porque eu não pedi autorização para elas, embora tá lá no canal, né? Quem quiser ir lá é só ler nos comentários. Mas acho que para apresentá-las no vídeo eu deveria, né, pedir apresentação, então eu não botei o nome das pessoas, né? Enfim, olha só. Oi, professor Fábio. Olha que legal isso, gente. Venho agradecer suas aulas, pois estudei para o concurso de Cubatão, usando suas aulas, apoio, né? E hoje estou concursado. Obrigado, vocês e suas aulas fazem parte dessa vitória. Tem muita gente aqui que faz depoimento, assim, comecei a melhorar, né? Comecei a seguir algumas dicas, e é a pessoa que vence. Mas isso é interessante. Elas conseguem. Olha só, professor, estudei com alguns vídeos seus ontem, prestei 2 concursos na minha cidade, passei nos 2. Quase gabaritei nas específicas. Usei suas dicas, me lembrei de você na prova, algumas coisas que estudei não caiu, mas suas dicas ajudaram demais. Então, vim agradecer. Obrigado por se dedicar a ensinar. Tem vários depoimentos. O que eu acho isso? Mostra que as pessoas conseguem, né? Que as pessoas atingem seus objetivos. Porque às vezes eu vejo muita gente desanimada, muita gente, é muito concorrente, é muito isso, é muito aquilo. É possível. Ó, aqui, ó, mas, ó, oi, Fábio, eu amo suas aulas. Tenho aprendido muito. Essa maneira de ensinar nos ajuda a gravar melhor. Você me lembra muito a Rita Lobo. E, gente, depois que eu fui me atentar que a Rita Lobo é aquela moça não, ela faz programa de culinária, né? Quando diz cozinhar deveria, programa não, ela está no YouTube, deveria ser como ler e escrever, todo mundo deveria saber. Ou seja, o modo como você ensina,
que está sempre associando com algo que ajuda a gravar, como a sua frase, quem cuida, educa, né? Esse aqui foi do vídeo do DNA da Educação, que, aliás, é um vídeo que eu sempre recomendo aí nos meus vídeos. Por quê, gente? Eu tenho uma ideia didática de que é importante a gente apresentar o documento, né? Então, eu respeito muito todos, né? Porque, assim, existem professores que conseguem montar esquemas, né? Mapas mentais, não é o meu estilo. Então, o que eu gosto e o que eu acho que tem sido produtivo é você apresentar o documento. Então, eu às vezes pego partes, às vezes eu faço leitura comentada, às vezes eu faço o que eu chamo de leitura turbinada, né? Então, a gente vai procurando explorar isso, fazendo ali algumas ganchos mentais, que eu chamo. Então, eu vou ali colocando algumas situações, fazendo algumas associações com palavras, como, por exemplo, quem cuida, educa, quem educa, cuida, quem já ouviu falar isso, né? Puxando alguns ganchos que a gente eu chamo de bordões, né? Você vai ouvir minha voz, né? Isso não cai, despenca. Então, você vai começando a associar coisas àquele conhecimento. Porque a nossa memória, ela funciona assim. Então, você tem que trabalhar o quê? A sua memória de longo prazo. E, para isso, você precisa associar ela a coisas, né? Então, se você não associa, você vai esquecer. Ela vai ficar na sua memória de curto prazo e você vai esquecer. E quando você vai, às vezes, até brincando, tem gente que não gosta, fala, você fala demais, você coloca muita história, né? Fale menos, principalmente se eu falar alguma coisa direcionada ao campo político, ideológico, aí que a pessoa fica brava. Não deve ficar brava, ela está estudando para passar no concurso, tá? Se você olhar para a pessoa politicamente, é isso, aquilo, e começar a fazer associações desse tipo, você começa a ter o seu desenvolvimento prejudicado, né? Olha outra aqui, ó. Boa noite, professor Fábio. Saiu o resultado seletivo. Obrigado pelos seus vídeos. Consegui boa classificação graças aos seus vídeos. Indico muito. Fiquei em 38º lugar com chance no cadastro reserva. Então, é isso que é legal. A pessoa celebrar suas conquistas. Por quê? 38º é muito longe. Não, gente. Dependendo do cargo, chama 100, 200. Então, às vezes, a pessoa não precisa passar em primeiro, segundo, né? A não ser que o concurso seja... Eu, por exemplo, quando vim para o campo da supervisão, aí, claro, se eu não tiver bem colocado, supervisor são poucos cargos, né? Se chama 5, 3, 2, 1. Então, eu tenho que me preparar para estar ali no top 5, no top 3, né? Então, porque o objetivo é entrar. Agora, cargos que você tem mais vagas, também você não precisa. Tem até uma pergunta lá no meu canal assim: é possível estudar 40 dias e passar no concurso? Sim, é possível. É possível, claro que é possível, né? Eu estou pegando aqui as perguntas. É possível? É, claro que é. Desde que você faça um estudo bem feito, né? Então, quando você faz um estudo bem feito, você consegue passar, organizado e tal, né? E, claro, tem que ver o acúmulo que a pessoa tem de conhecimento, porque às vezes a pessoa vai melhorando, né? Então, eu, por exemplo, em 2017, eu fui evoluindo nos concursos. Foi um período de aprendizado. Eu levei um ano exatamente, fazendo concursos quase todo final de semana. Então, tinha um seletivo, eu ia, né? Tinha um que era mais baratinho, eu prestava. Por quê? Eu fui aprendendo. Claro que você, às vezes, tem a questão do recurso, não dá para fazer todos os concursos, né? O que dá para você buscar isenção lá, porque você é doador de sangue, ou... Pois, a gente vai se virando nos 30, né? Olha só, oi, prof. Passei para agradecer pelas maravilhosas aulas. Passamos, prof. Um concurso e um processo seletivo. Deus abençoe grandemente por tudo e vamos continuar evoluindo
e vamos chegar lá, o céu é o limite. Tá vendo? A pessoa já está numa concepção de empolgado, e eu falo isso, a nossa mente, ela é extremamente importante num concurso. Então, se você está desanimado, está para baixo, está ali, né? E não é que não tenha dias tristes, dias que a gente não está bem, né? Recentemente, nas últimas semanas, sabe, eu também às vezes dou uma desanimada, às vezes eu fico. Hoje mesmo, né? Estou fazendo até esse vídeo. Hoje mesmo eu estava assim, né? Então, sabe que às vezes tem dia que o dia é mais cansativo, né? Você, de repente, alguém te falou alguma coisa que você não gostou muito, mas você tem que construir isso para você ficar animado, para você poder fazer um concurso com uma vibração melhor, porque isso ajuda o teu cognitivo. Veja que a pessoa está aqui, ó, o céu é o limite, ela está empolgada, ela está ali, né, disposta a mais, né? Olha, prof, passando por aqui para lhe agradecer. Estudei apenas pelos seus vídeos e passei em segundo lugar no município de Batatais. Ó, segundo lugar, hein, gente? Olha aqui que bacana. Né? Tem depoimentos de primeiro, segundo. Então, efetivei esse ano. Ó, tanta gente que eu já deu de depoimento lá que efetivou, que está trabalhando, né? Enfim, muito legal, né? Deus abençoe grandemente. Olha outra aqui, professor Fábio, estou voltando aqui para dizer que fiquei em quarto lugar na Educação Infantil 1 e agora estou estudando para o concurso da PMC. Suas aulas são incríveis, me ajudaram há 2 anos e com certeza me ajudarão no próximo dia 3. Deve ser o concurso de Cubatão, né? Então, ó, mais um legal, ó, quarto lugar aqui, ó, que bacana, né? E professor, só tenho a agradecer esse canal. Passei em 14º lugar nas cotas em São Caetano do Sul. Não tinha dinheiro para pagar cursinhos, então foquei nos seus vídeos. Gratidão. Só para vocês terem aí algumas pessoas, tem mais, né? Algumas pessoas que passaram. Por que eu acho importante esse vídeo, gente? Além da gente trazer dicas, né? Incentivar as pessoas. Ninguém faz nada sem incentivo. Quando eu comecei o canal, ele foi uma forma de gratidão, porque foi muito difícil. Não foi fácil, não. 2017 foi um ano terrível para mim e a gente conseguiu. A gente tem que sempre estar buscando se superar. E isso que me faz até hoje prestar concurso, buscar novos desafios, estar aqui incentivando as pessoas, porque esse é um papel importante. Às vezes a gente acha que é só estudar, só pegar lá, assistir aula, não. Às vezes a gente tem que trabalhar o nosso emocional, né? Então, tem que trabalhar muito isso. Às vezes a gente tem que trabalhar esse nosso estímulo, incentivo. A leitura é importante, sabe? Você procurar ler, não é só ler autores pedagógicos, é leitura geral, é cultura geral, porque na hora que você vai escrever, quando eu falo cultura geral, escrita, né? Obviamente, letrada. Quando você vai escrever, você vai desenvolver melhor, sabe? A gente também tem que ter uns momentos para a cabeça ficar ali no lugar, e às vezes a literatura ajuda a gente a fazer isso, às vezes uma meditação, às vezes um esporte, às vezes correr, porque tem gente que acha que é sentar na cadeira, só estudar, e aí a pessoa vai para a estafa muitas vezes, né? Então é preciso dosar o estudo, é preciso planejar o estudo, é preciso que você tenha as horas, sabe? Comece a estudar, vê lá a língua portuguesa, estuda uma hora, faz uma revisão, tem um caderninho para anotar. Eu sempre falo, ó, caderninho é essencial, né? Então, às vezes você tem lá, o professor está falando, opa, informação boa aqui, deixa eu anotar aqui, tal, educação infantil, isso. Pode ser pequenininho assim, do tipo que você vai no dia da prova, vai lendo, né? Chegou lá na prova, você pode até guardar na sua bolsa, jogar fora, enfim, mas quando você produz isso, você está memorizando, levando esse conhecimento, não memorizando de decorar, mas você está levando esse conhecimento para a sua área de memória de longo prazo.
E o anotar, ele é muito importante. Às vezes tem gente que gosta de digitar, montar esqueminha e tal, é importante também, né? Eu também fiz isso. Mas quando eu comecei a ter o melhor desempenho, quando eu passei a ler a lei, né? Não só assistir o vídeo, porque eu assistia vídeo de professores maravilhosos, todos, né, que eu assisti, maravilhosos. Mas eu não gostava de ler a lei, né? Eu falava, não, só vou na videoaula. E aí, quando eu comecei a ler a lei, quando eu comecei a ler os documentos, tá? A videoaula ganhava muito mais sentido. Então, isso é preciso que você incorpore. Tem muito documento que tem na internet, então é importante você ler. Eu fiz do Educação Antirracista. Tem lá, assista a videoaula e leia. Porque aí você vai lembrar das coisas que eu falei, você vai observar outros pontos que eu não falei, né? Porque eu faço ali um recorte também, né? Às vezes eu consigo fazer o documento inteiro, mas é importante isso. Então, são estratégias que você tem que ir construindo. Terminou uma prova, é importante você fazer a análise dessa prova. Quantas eu acertei, quantas eu errei, o que, que eu não estou indo bem, melhorar nesse sentido, né? Então, você precisa melhorar, por exemplo, matemática. Tem 10 questões, acertei 3, preciso melhorar, né? Eu preciso, em matemática, ficar com 60%, 70%, para ali ficar bem, né? Porque em português, tirei 60%, 70%. Aí em matemática você tira 30%, dá diferença com aquelas pessoas que vão matemática vão tirar 50%, 60%. Tudo conta no concurso. Você precisa trabalhar essas estratégias. Eu tinha muita dificuldade em matemática, então eu comecei a trabalhar. Falar, não é possível, né? Eu vou lá específico 80%, 90%. Língua portuguesa, tinha prova que eu gabaritava, em matemática 20%, 10%. Me derrubava nos concursos. Comecei a trabalhar isso. Então, fui melhorando. Legislação, às vezes errava algumas coisas. Comecei a trabalhar isso. Né? Você vai acumulando, vai conhecendo LDB, Constituição, ECA, documentos, pareceres, né, resoluções do Conselho Nacional de Educação. Então você vai se apropriando. Isso não significa que você não vai errar. Errar faz parte do processo. Eu faço prova e erro também. Qualquer pessoa pode errar. É porque professor não erra. Outro dia alguém colocou isso aqui, né? Como que um professor não sabe isso? A gente não sabe tudo, gente. E isso a gente tem que incorporar. Enquanto a gente é uma pessoa que entende que nós não sabemos todos, nós não sabemos tudo, nós vamos continuar seres aprendentes. Quando a gente acha que sabe tudo, aí a gente vai se tornar arrogante, o ego vai inflar, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente quem está aqui, né, fala com várias pessoas, às vezes tem gente que me para na rua, já teve gente que tirou foto comigo, né? Então você vira meio um conhecido, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque senão a pessoa fica muito convencida, ego muito inflado, e isso te leva à derrota. Não te ajuda em nenhum processo da vida. E nos concursos é a mesma coisa. A gente tem que sempre manter ali a nossa humildade, que nós temos que estar sempre estudando, sempre estudando, sempre estudando. É claro que quanto mais você vai acumulando, melhor serão os seus resultados. Isso é fruto de dedicação, de esforço, tem que sentar, tem que abrir mão de algumas coisas. Tem gente que fala assim, eu quero assistir todas as séries da Netflix e estudar. Não dá. Eu falei, tem que relaxar? Sim, mas com moderação. Né? Não adianta também você não dedicar nada aos estudos. Tem que dedicar, tem que separar uma hora, tal, sempre com foco, com concentração. Não adianta forçar a estudar, não estou me concentrando. Muda de disciplina, vai estudar outra coisa, vai assistir um vídeo. Né? Tem gente que é mais visual, tem gente que, né, vai buscando as estratégias para você ter o seu estudo com qualidade, com foco.
Não adianta estudar 10 horas por dia e dessas 10, só 1 hora você teve foco. As outras horas você ficou lá pensando, né, cansado e tal. Então, sempre procura um ambiente para estudar, senta, escreve, né? Depois levanta, toma um suco, uma água, dá uma espreguiçada, volta em outro tema, faz revisão. Tem gente que não faz revisão. É importante a revisão, porque aquilo que eu falei é o processo de levar para a memória de longo prazo. Então, todas essas estratégias você tem que ir construindo para que você consiga sucesso no concurso. Não adianta fazer uma prova, botar ela de lado e não olhar essa prova. Essa é a primeira tarefa. Não adianta você ir para uma prova e você não saber o que está no edital. Por quê? O edital é a regra do jogo. Tem gente que fala assim, o que eu tenho que estudar? Se o edital saiu, está lá no edital. Tá? Então, as pessoas precisam não ficar olhando as dificuldades. Né? Então, tem muita gente que fala assim, é prova dissertativa, e já começa a sofrer por antecedência. Esse processo não é positivo, te ajuda. Fala assim, bom, tem a dissertativa, vamos encarar. Sabe, essa postura mental também que a gente tem que ter ajuda muito. Ajuda na hora da prova a não dar o branco. Né? Porque o estresse produz substâncias que podem fazer o branco. Né? No hipotálamo, lá, os neurocientistas, aí, as pessoas que estudam neurociência, vão poder falar melhor que eu. Porque o estresse provoca isso, te leva a produzir substâncias no corpo que podem, na hora da prova, fazer você travar. Existem pessoas que são muito boas, muito competentes, conhecem muito da educação, mas não conseguem passar em concurso. Por quê? Porque precisam trabalhar esse lado. Não é o conhecimento, é trabalhar o lado mental, o lado da calma, da tranquilidade, de fazer uma prova sem se sentir ali pressionado. Né? Então, você tem que fazer a prova e aquilo tem que ser prazeroso para você. Eu, quando vou fazer prova hoje, eu sinto prazer, né? Um desafio, vou empolgado, tal, falo, pô, legal, vou lá. Então, é um sentimento que você constrói também. Claro que eu já fiz prova na pressão, quando eu estava ali, né, em 2017, buscando recolocação no mercado, começa a bater um desespero, porque as contas vão chegando, você não consegue ali, né, um emprego, enfim, você vai ali meio se virando e tal, começa a bater um desespero, começa a bater uma angústia, mas você tem que tentar válvula de escape para essa angústia. Qual foi a minha? Passar no seletivo. Né? E eu meio que descobri isso sem querer. Vou fazer esse seletivo aí e tal. E aí esse seletivo eu fui em primeiro lugar. Opa, quase caiu tudo aqui. E aí o que aconteceu? Foi o start. Né? Depois já passei em Santana, Barueri, Cajamar. Aí foi uma sequência, Sorocaba, sabe? A coisa, quando está meio travada, às vezes é por uma pressão nossa, uma pressão psicológica ali que nos vai travando. Né? Então, na hora da prova, a gente começa a sentir a pressão de ter que passar. E aí esse seletivo me deu uma, opa, passei, fui bem, fui em primeiro, legal, vou trabalhar. Bom, já me deu um alívio. Os outros foi muito mais fluido, né, a coisa. Então, são coisas que a gente vai traçando estratégias na vida e é importante você pensar nisso para que você possa conseguir como essas pessoas conseguiram. Você vê como elas estão numa vibe boa, né? Isso faz toda a diferença. E você vai estudar empolgado. Tudo que você faz com empolgação é melhor. Né? Se você faz desanimado, ai, gente, tem que estudar. Né? Nossa, poxa, tem que. Né? Você já vai no teu cognitivo, já fala, eu não quero fazer isso. Né? Tua mente já fala assim, eu não quero fazer isso. E aí o teu cognitivo vai falar, bom, né? Porque o corpo humano, a tendência nossa é o conforto, é o descanso, né? É o relaxar. Então,
como no esporte, né? Se você não se empenha, não treina, não se dedica, o teu resultado vai ser ruim. A dedicação é que dá o resultado. E muita gente acha que é o material. O material ajuda? Ajuda. O professor ajuda? Ajuda. Mas quem faz acontecer é você. Quem passa é você. Quem faz a prova é você. Então, é você que tem que estar bem, é você que tem que conseguir, é você que tem que jogar essa vibe para cima para que você possa conseguir conquistar. Porque depois que a gente conquista, gente, é tão legal, isso dá tantos ganhos, né? A gente sabe que o professor não ganha lá essas coisas, né? Está muito longe do ideal, mas te dá estabilidade, se você souber trabalhar, né? Uma coisa que a gente também não tem muito ainda, que é educação financeira. Tem média salarial do professor que dá para ter uma vida, uma qualidade razoável, né? Tem gente às vezes que dobra, então quando você dobra, você acaba tendo um salário ali em relação à média brasileira até melhor. Enfim, não é tudo caótico também. A nossa profissão tem muitos desafios, é cansativa, é estressante, tem um monte de coisa. Mas tem um monte de gente aí que não ganha também o que a gente ganha, né? E trabalha pra caramba também, enfim. São situações que, se a gente ficar olhando, né, muitos até desistem da carreira da educação. Mas tem ali um espaço que muita gente hoje consegue ter uma casa, um carro, uma situação estável, viajar, né, tirar férias, cuidar dos filhos, enfim. Então, a gente também tem que olhar esse lado, né? E, claro, continuar na nossa luta pela valorização, pelo reconhecimento, por melhores salários, isso sempre, né? Porque, aliás, o professor deveria ser o profissional melhor remunerado da sociedade, isso aí eu não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida, porque a gente forma todos os outros profissionais, né? Então, todos os outros passam pelos professores, daí a nossa importância também, certo? Espero que esse vídeo ajude um pouco a animar aquelas pessoas que estão um pouco desanimadas ou estão ali mais ou menos, né? Não vamos ficar no mais ou menos, não, vamos para cima, tá? Porque a aprovação vem e você vai conseguir. Grande abraço, sucesso!